Então vamos lá, todo mundo já reconectou, né? Só nós dois, né, Aldão? Então vamos em frente. E aí o André Luiz, né, nessa sequência aí dos desencarnes, né, que são narrados aí, ele nos conta que os laços que unem o perispírito ao corpo são desatados um a um e é iniciado pelos pés, né? Percorrendo o corpo todo e finalizando na cabeça. E esse processo também está lá no livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo Chico, né? Editado pelo irmão Jacó. Interessante notar a concordância com a medicina humana aqui na Terra, né? Que considera a morte do corpo a partir da inatividade cerebral. Agora, uma coisa interessante que a gente muitas vezes não dá bola, e só para aproveitar, o cuidado com os pés. Muita gente ignora isso. O que a gente tem de terminação nervosa nos pés e nos dedos dos pés, que é o lugar mais longe do coração, quer dizer, onde o sangue faz mais força para chegar e para voltar, né? Tanto que se você for ver como uma consequência da circulação diferente, vê a velocidade com que crescem as unhas das mãos e a velocidade com que cresce a unha dos pés. A gente corta a unha dos pés com uma frequência menor, né, do que corta a unha das mãos, porque a circulação sanguínea é diferente. Mas as terminações nervosas que tem nos pés é uma coisa maravilhosa. E aí tem a reflexoterapia podal, que é uma terapia que vem lá do Oriente, né? Massagem nos dedos de cada pé para reenergizar cada órgão do corpo. Então, aperta um determinado ponto do dedinho do pé ou do dedão, o rim começa a funcionar melhor. Aperta um determinado ponto do segundo dedo ali, vizinho do dedão, o coração passa a bater com menos aceleração. É impressionante. Agora, vocês veem, vem lá do Evangelho e da tradição judaica o lava-pés, né? Então, o pessoal cruzava o deserto com sandália de couro de jirico na época, né? Cansado. Não tinha chuveiro Lorenzetti lá, pelo que se saiba, em Nazaré, Jerusalém, né? E só que o pessoal, esse negócio de lavar o pé, que era uma coisa assim, para dar o conforto e restaurar as energias do viajante, era a água, lavava e massageava os pés. Então, era uma coisa para dar conforto a quem tinha viajado, que foi trazido como uma coisa de submissão erradamente, que não tem nada a ver com submissão. Nas famílias, uns lavavam os pés dos outros, né? E aí, quando o pessoal começou a fazer dinheiro, começou a ficar chique, aí botavam um escravo, uma escrava para lavar o pé, para dar o conforto por obrigação. E quando se morria, tinha a cerimônia de passar perfume nos pés de quem tinha morrido, né? Quer dizer, dar uma vitaminada fluídica naquele ponto que é o organizador, a ponte fluídica dos órgãos do corpo. Quer dizer, então tem um monte de coisa que a gente tem que prestar atenção, porque tem muita coisa antiga que ficou para trás e hoje a gente não aplica e faz uma diferença danada, né? E o último caso de reencarne, de desencarne, né, é o de um não desencarne. Trata-se de uma trabalhadora que estava para desencarnar, mas recebeu o que chama de uma moratória, quer dizer, um acréscimo de tempo por aqui, de um tempo extra na vida terrestre, por conta do processo de desencarnação de uma neta dela que poderia ser afetado com o seu desencarne. Moratória de continuar vivo, Chico Xavier recebeu 3 vezes. O pessoal chegava para ele: Chico, você já cumpriu a cota do que você tinha que fazer aqui, já deu a conta. Podemos combinar de voltar para casa? Ah, não, deixa eu ficar mais um pouco.
porque ele queria, quanto mais tempo ele ficasse, mais gente ele ajudava. Aí deram um tempinho, uma moratória a mais. Chico, já deu. A hora extra agora vai para adicional, né? Não, não, mais um pouquinho. Aí chegou a terceira vez, chegaram no Chico, e aí? Não, 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 falou, não, não vem com conversa de mineiro para cima de nós aqui. E o Chico sempre tentando, né, dar um jeito, falou, então tá. Então eu quero morrer, vocês veem a data aí que é melhor, mas eu quero morrer num dia e num momento que os brasileiros estejam felizes. E lá foi o dia em que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, né? Pela última vez, né? 24 anos atrás, 2002, foi quando o Chico faleceu. Né? Então, quer dizer, o Mineiro negociou até a última moeda, a permanência dele por aqui. E está tudo certo, moratório. Né? Agora, tem uma outra questão a partir lá do capítulo 15, além da narrativa dos preparativos de desencarne, nesses quadros aí que a gente viu, 6, né, até aqui, tem outras situações que servem de lição também. Uma delas é o comportamento das pessoas nos velórios. Olha, muitas vezes vira piada de tão triste que é, né? Então, aí vem aqui os comentários do André Luiz. Conta-se conversas sem propósito, fofocas, como isso, essas energias das fofocas, das conversas fúteis, porque, na verdade, vocês já perceberam, no velório, muitas pessoas costumam falar mais alto do que elas falam normalmente. Costumam sorrir com mais intensidade do que elas costumam sorrir na vida normal. Então, muita gente, dentro daquela situação, por mais sentimento que esteja tendo, ela está reafirmando a própria vida, entendeu? E isso já foi dito. Inácio Ferreira narra isso, que era muito comum lá em Uberaba as pessoas narrarem que depois de sair do velório tinham uma necessidade grande de ou beber ou ir para uma casa de prostituição para celebrar a vida ao seu jeito, reafirmar que continua vivo. Olha como é que o ser humano é. Cabeça é um universo, né? Gente, por isso que eu não faço a menor questão de saber do pretérito encarnatório das pessoas, porque a gente deve ter sido cada estrupício pior que o outro. E se Deus escolheu dar essa amnésia temporária, deixa lá, porque a gente, se for cutucar, pode descobrir tanta coisa que não vai ajudar e deixa quieto. E aí essa questão do comportamento em velórios é um negócio que está diretamente ligado ao respeito que se presta, né, a quem partiu e à família que está enlutada, do que a reafirmar que a própria vida, né? Precisamos, importante, né, destacar que tudo que nós pensamos, tudo que nós dizemos, a maneira como nós agimos, gera energias e fluidos que interagem na psicosfera à nossa volta, no ambiente em que nós estamos. E aí a gente pode auxiliar ou atrapalhar o processo de desencarne também num velório, né? E tem uma situação mais grave ainda, que é a situação de cemitério, que também está lá a partir do capítulo 16. Os espíritos ainda atrasados vão vampirizar os espíritos, quer dizer, os que não se cuidam, né? Vão vampirizar muitos recém-desencarnados que ainda não estão na real. Isso tem um livro do Nelson Moraes que narra o desencarne do Raul Seixas, né? Então, as mesmas simbiose fluídica
que se estabeleceu entre o André Luiz e o Chico Xavier, se estabeleceu entre o Nelson Moraes, médium, e o Raul Seixas, espírito. E Um Roqueiro no Além, que é o primeiro livro, né, ditado pelo Raul Seixas para o Nelson Moraes, é o equivalente Nosso Lar, né, do Raul Seixas. E ele, que era ligado, Raul Seixas, que era ligado em goró, motel, essa coisa toda, diz que nos primeiros capítulos lá do Roqueiro no Além, narra com detalhes como é que foi e o quanto que, quando ele se viu com o corpo enterrado no cemitério, quantos espíritos que estavam lá foram querer tirar uma lasquinha do resto de energias que ele ainda tinha no corpo, né? Físico. E ele ficou totalmente perdido, né? Então, nos cemitérios a gente sempre tem que entrar com respeito e sabendo da proteção que cada um de nós tem, né? E muitas vezes o amparo espiritual pode ser prestado em todos os lugares, mas a gente tem que estar preparado. Não adianta querer ser valente, né, com o mundo invisível, porque o que o mundo visível enxerga é o que a gente leva dentro do coração. E tem equipes especializadas que trabalham em cemitérios, em postos socorristas montados nos cemitérios, né, esperando o momento oportuno para agir em favor dos irmãos que estão sendo subjugados sem merecer, dos que pedem ajuda e dos que estão sendo sepultados, mas que já têm uma consciência, né, de como que a banda toca. Então, daí, a gente desconfia um pedacinho da importância de fazer uma prece sincera por quem desencarna. A gente não tem ideia de que maneira essas energias serão utilizadas para fortalecer, para proteger e para direcionar aquele perispírito recém-desencarnado, né, a ficar livre desse tipo de malfeitores aí espirituais, né? E uma outra coisa que o André Luiz já, quando acaba de falar nessa questão de cemitério, de velório aí, é a questão dos assuntos pendentes. Não deixa para amanhã o que pode resolver hoje, porque a gente não sabe quando vai ser nosso último minuto de vida por aqui. Tem aquele remorso, tem aquela mágoa, tem aquela palavra não dita, tem aquela palavra que foi mal dita, que a gente poderia dizê-la melhor, tem aquela desculpa que a gente não ofereceu, tem aquele perdão que a gente não permitiu, e aí isso faz com que a pessoa que parte fique com amarras mentais por aqui. E o ideal é cada um de nós resolver as nossas questões enquanto a vitalidade sobrando, enquanto o fluido vital está pleno no nosso organismo, enquanto a nossa consciência está 100%. E a mensagem, né, que fica é exatamente essa, né, que a gente tem que bem viver enquanto estamos vivos, para bem morrer quando tiver que morrer. Isso não tem a ver com idade, com religião, com sexo, com quantos diplomas tem em casa. Então, é viver com dignidade para morrer com dignidade. Acho que isso explica muito mais do que a gente imagina, né, sobre a realidade da vida antes da morte e depois da morte e apesar da morte. E agora, só para a gente fechar por hoje, temos aí, muito possivelmente até o final deste ano de 2026, teremos aí o filme
Obreiros da Vida Eterna nas telas, né? Chegando aqui no Brasil. Quer dizer, a partir do Nosso Lar, criou-se uma franquia, né, das obras de André Luiz, e o título do filme já está escolhido, é Nosso Lar 3, Vida Eterna, de Obreiros da Vida Eterna, né? Quem é o diretor é o Wagner de Assis, e no elenco, Fábio Assunção e Carol Castro. Já está feito o filme, está no procedimento de edição e disponibilização para o público. Vocês não esperavam por essa hoje. E eu acho que é tudo que temos por hoje aí. Agradeço muito, né? E é claro que dúvidas sempre ficam, são 20 capítulos densos. Se a gente puder ajudar de alguma maneira, estamos aqui à disposição, todo mundo sabe como é o melhor jeito de me procurar: telefone, sinal de fumaça, mensagem no privado, mensagem no grupo, fax, e está tudo certo. Então, agora, o coraçãozinho ficou longe hoje aqui, mas vai chazinho mesmo para saudar cada um de vocês. Fiquem com Deus aí, muita paz. Santo Hugo, abração para todo mundo e saúde, ó. Hortelã maracujá no gogó. Fiquem com Deus. Valeu, Paulão. Obrigado. Valeu, Tchau, turma. irmão. Obrigado. Fica Tchau. com Deus. Amém.